Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema fascinante: metacognição. A gente está se baseando aqui num esboço de curso chamado Curso de Metacognição, Desvendando o Poder do Pensamento. E a promessa é forte, viu? Diz que dominar isso pode, assim, transformar como a gente aprende, toma decisões. E resolve problemas também, né? É bem amplo. Exato. Então, o nosso objetivo aqui é meio que desembrulhar essa ideia. O que é isso de pensar sobre o próprio pensamento? Parece meio abstrato no começo, né? Sim. E por que isso seria tão fundamental? A fonte aqui diz que basicamente o material define como a nossa capacidade de, monitorar e regular nossos processos cognitivos. Uma espécie de painel de controle para a mente. Uhum. Mas aí fica a pergunta, né? Por que isso realmente importa na prática? Parece algo que acontece meio escondido. Olha, essa é a questão central mesmo. Importa porque é a diferença entre você ser, digamos, um passageiro na sua própria mente. E assumir o volante. Gostei da analogia. Exatamente. Sem essa consciência, a gente aprende muito na base da tentativa e erro, né? Muitas vezes repetindo erros, padrões que não funcionam pra gente. Com a metacognição, a gente começa a entender por que certas coisas funcionam melhor pra nós, sabe? E outras não. A gente passa a direcionar o aprendizado, a identificar onde está travando. E ajustar a rota conscientemente. Isso, é sair um pouco do piloto automático mental. É bem por aí. Deixa de ser só acumular informação e passa a ser dominar o processo de pensar e aprender. Entendi. É como sair de um aprendizado meio acidental para algo intencional. O material fala nos pilares dessa habilidade. Como é que a gente pode quebrar isso em partes menores, para ficar mais concreto? Boa. O esboço divide em dois componentes principais que se conversam o tempo todo. O primeiro é o conhecimento metacognitivo. Ok. Basicamente, é o autoconhecimento aplicado a como a gente pensa e aprende. O que eu sei sobre mim, quais minhas forças, minhas fraquezas cognitivas, que tipo de estratégia funciona melhor para mim, que tarefa eu acho mais fácil, qual me desafia mais. É tipo ter um mapa do seu próprio jeito de pensar. Um mapa mental, literalmente quase. Quase isso. E o segundo pilar é a regulação metacognitiva. Ah, a partir da ação, então? Perfeito. Se o conhecimento é um mapa, a regulação é como a gente navega ativamente usando esse mapa. E aí entram 3 momentos-chave. O planejamento, antes de começar uma tarefa, sabe? Tipo, o que eu quero com isso, qual o melhor jeito de fazer? Exato. Depois, o monitoramento, durante a tarefa. Se perguntar, tô entendendo mesmo? Está funcionando ou preciso mudar? Aquela checagem no meio do caminho. Isso. E, por fim, a avaliação, depois que termina. O que deu certo, o que não deu, o que eu aprendi sobre como eu fiz isso para a próxima vez. Faz sentido. Planejar, monitorar, avaliar. E o legal é que esses dois, o conhecimento e a regulação, eles se alimentam, né? O que eu sei sobre mim influencia como eu planejo e monitoro. E a experiência de tentar, errar, acertar, isso atualiza o meu mapa, o meu autoconhecimento. É um ciclo. Gostei dessa dinâmica. Mapa e navegação. Fica mais fácil de pegar. E o curso sugere até uma ferramenta prática para começar, né? O tal Diário do Pensamento. A ideia, pelo que eu vi, é anotar mesmo como a gente aborda as coisas, o que parece funcionar ou não. Parece simples, mas qual o valor disso de verdade? Tirar do automático. É exatamente isso. O valor é tornar visível o que normalmente é invisível. Nossos pensamentos passam tão rápido, né? Um diário assim força uma pausa para observar. Como eu tentei resolver aquilo? Que caminho meu cérebro seguiu? Onde eu travei? É quase um exercício de mindfulness focado nos nossos processos internos. Para poder ajustar alguma coisa, primeiro a gente precisa enxergar, né? Total sentido. E essa capacidade de se observar, de olhar para dentro. Como o cérebro faz isso? Tem uma base física para essa introspecção toda? Tem sim. Embora o material não vá a fundo na neurociência, ele aponta para isso. Essa autoobservação, esse monitoramento, está ligado a áreas como o córtex pré-frontal. Ah, o famoso CEO do cérebro. Exato, nosso centro executivo,
que organiza as funções mais complexas. Mas mais importante que o lugar exato, o material destaca a conexão com as funções executivas. Certo. Pensa nelas como as habilidades de gerenciamento da mente. Planejar, organizar a informação na cabeça enquanto a gente usa a memória de trabalho. E uma crucial aqui, a flexibilidade cognitiva. Que seria? A capacidade de mudar de estratégia quando a gente percebe que a atual não tá dando certo. Tipo, tá lendo um texto e não tá entendendo nada. Aí você para e tenta outra coisa, um esquema, explica em voz alta. Exatamente. A metacognição depende dessas funções. Mas olha que interessante. Praticar a metacognição também fortalece essas mesmas funções. É uma via de mão dupla. Essa da flexibilidade é muito boa. É a diferença entre ficar dando murro em ponta de faca e procurar outra solução, né? Totalmente. Que a ideia não é se culpar, mas usar o erro como informação. Em vez de só lamentar, perguntar: onde foi que o meu processo de pensar deu errado? Que passo eu pulei? Que outra abordagem eu podia ter tentado? Isso muda tudo, né? O erro vira insight. Precisamente. É uma mudança de perspectiva muito poderosa. O erro deixa de ser um beco sem saída para virar um dado valioso sobre como a nossa mente funciona. Quando a gente analisa, assim, qual foi a falha no processo, a gente começa a ver padrões, talvez uma tendência a tirar conclusões apressadas ou dificuldade em prever obstáculos. Essa análise estruturada é que permite refinar as estratégias para frente. É aprender com o erro de verdade. Certo. Então a gente já viu os pilares, a base no cérebro, a importância de olhar para o erro. Vamos trazer isso para uma situação bem comum. Aprender algo novo. Estudar para uma prova, por exemplo. Como alguém pode usar essas ideias de planejar, monitorar, avaliar para fazer isso melhor? O material organiza isso bem legal, pensando no ciclo da aprendizado. Antes de começar, entra o planejamento metacognitivo. Se perguntar: qual o meu objetivo aqui? O que quer dizer entender isso? Estimar o tempo, o esforço. Pensar nos desafios. Qual parte disso parece mais complicada para mim? E escolher a ferramenta certa, né? Para aquele objetivo, para aquele material. Vou ler, fazer resumo, mapa mental, discutir com alguém. A escolha tem que ser pensada. Faz sentido. Não sair fazendo de qualquer jeito. Exato. Aí, durante o estudo, o foco é no monitoramento. E isso tem que ser ativo. Não é só passar o olho. Tem que parar e se perguntar: tô conseguindo explicar isso com minhas palavras? Tô conectando as ideias ou só decorando? E também avaliar se a estratégia está funcionando. Se a leitura está confusa, talvez seja a hora de buscar um vídeo ou tentar desenhar um esquema. Tem que ter essa disposição para ajustar. Ser flexível de novo. Isso. E depois vem a avaliação. Revisar o que foi aprendido, mas de um jeito ativo. Tentar lembrar sem olhar. Tentar ensinar para alguém, mesmo que seja para o espelho. Identificar o que ainda não está claro. Que perguntas eu ainda tenho, onde eu senti dificuldade. Essa avaliação não é para dar nota, é para informar o próximo ciclo, para fechar o loop, sabe? Esse ciclo planejar, monitorar, avaliar, aplicado ao estudo, parece muito poderoso. O material até sugere um exercício, o teste sua compreensão, que é pegar um texto mais denso e aplicar essas fases de propósito. Imagino que fazer isso deve dar uns estalos, né, sobre o que funciona para cada um. Com certeza. A experiência direta é outra coisa. Ler sobre isso é interessante, mas praticar e sentir o efeito na própria compreensão, aí o conceito vira ferramenta de verdade. Concordo. Mas a vida não é só estudar, né? Como essa habilidade de pensar sobre o pensar se aplica fora disso? Nas nossas decisões do dia a dia, nos problemas, até nas emoções? Aí a metacognição mostra todo o seu alcance. O esboço aponta para várias áreas. Uma delas é a tomada de decisão consciente. Importante. Pensa em quantas decisões a gente toma meio no automático. A metacognição convida a pausar. Quais são as opções reais aqui? Quais as consequências? E, muito importante, ajuda a gente a ficar de olho nos nossos vieses cognitivos. Aquelas armadilhas mentais. Isso. Tipo, a tendência de só buscar informação que confirma o que a gente já pensa, sabe? O viés de confirmação. Eles distorcem o julgamento sem a gente nem perceber. Refletir sobre como a gente está decidindo leva a escolhas melhores,
mais alinhadas com o que a gente quer de verdade. Faz todo sentido. E para resolver problemas, aqueles bem cabeludos? Também ajuda muito. Diante de um problemão, a gente pode se sentir perdido, né? O pensamento metacognitivo ajuda a quebrar em partes menores, avaliar diferentes estratégias antes de sair fazendo, monitorar o progresso, isso está me levando para a solução, e adaptar se a coisa não andar. É ser mais estratégico no próprio pensar, ser um detetive do próprio raciocínio. Boa. E tem uma conexão super interessante com a inteligência emocional. O curso sugere que pensar sobre os pensamentos ajuda a entender e gerenciar as emoções. Observando os pensamentos que surgem numa situação, o que passou na minha cabeça quando ouvi aquela crítica? A gente identifica gatilhos, crenças que disparam reações fortes. Aham. Essa consciência cria um espaço entre o que acontece e a nossa reação. E nesse espaço a gente pode escolher uma resposta mais pensada, em vez de só reagir no calor do momento. Nossa, isso é muito poderoso. Perceber que o pensamento, ele falou isso de propósito, gera a emoção, raiva, e a reação, e que a gente pode questionar esse pensamento. O material até fala de um exercício análise de conflitos, para treinar isso, né? Olhar para uma briga passada e analisar o que se passou na mente e no corpo. Exatamente. É como assistir um replay mental em câmera lenta para aprender. Aplicar essa lente metacognitiva não só para tarefas, mas para as nossas emoções e relações. É um treino para ser menos reativo, então. Isso, mais consciente nessas áreas onde a gente costuma ser mais automático. E para fechar o ciclo de aprendizado do curso, eles propõem um projeto final. A ideia é pegar um objetivo real, aprender algo, fazer um projeto, mudar um hábito e aplicar essas estratégias todas por um tempo, tipo um mês. Sim, e acho que a mensagem aí é fundamental. Metacognição não é só um conceito legal, é uma prática, um hábito mental que se fortalece com o uso. O objetivo, como o curso sugere, não é só virar um expert em aprender, mas um pensador mais consciente, mais autônomo. E isso pode ter um impacto enorme na vida como um todo. Excelente. Então, resumindo nossa exploração aqui. A metacognição é sobre ter consciência e controle sobre como a gente pensa. São ferramentas práticas para aprender melhor, decidir com mais clareza, resolver problemas de forma mais eficaz e até lidar melhor com as emoções. E o ponto-chave, não é um dom, é algo que se desenvolve com prática, com atenção. Perfeito. É sair de uma mente que só opera para uma mente que se entende e se direciona. E isso, claro, leva a gente para uma última reflexão, né? Se a gente reconhece o poder de olhar não só o que a gente pensa, mas como a gente pensa, onde no nosso dia a dia a gente poderia aplicar esse ciclo planejar, monitorar, avaliar, para talvez descobrir algo novo sobre nossos próprios padrões? Pode ser em como a gente consome notícias, como gerencia o tempo, ou até numa conversa difícil que precisa acontecer. Que pequena área da vida, se a gente olhasse com essa lente, poderia trazer um insight inesperado sobre nós mesmos? Uma ótima pergunta para a gente terminar. Essa ideia de que podemos ser mais arquitetos da nossa própria mente é muito, muito instigante. Fica aí o convite para essa exploração pessoal.